Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem. Quem tá falando é a Simone Felic e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Já vou começando o vídeo desejando um ótimo domingo para vocês. Tô gravando esse vídeo na quinta, mas vou postar no domingo, então um ótimo e abençoado domingo aí com as suas famílias. Muito obrigada pela companhia e hoje eu vou dar a atualização de 3 plantinhas aqui. A primeira me pediram, que é a Fedeskenkoi variegata, que é essa plantinha aqui. Gente, há uns anos atrás eu tinha muitas dessa plantinha aqui em um canteiro. Muito linda essa planta, ela fica variegata aqui. Essas duas mudinhas que eu fiz, esse arranjo aqui, coloquei várias plantinhas aqui que achei até que ficou bem legal, são plantinhas todas que estão ativas agora no outono e inverno. Ficou até bem bonitinho, né, a composição. Eu até quero mostrar essa Fedeskenkoi aqui, florida, mas a que eu tenho no jardim eu só tenho 2 pezinhos dela. Eu tinha muitas, mas acabei perdendo por causa de uma outra calanque lá que invadiu o vaso, um vaso grande que eu tenho azul, que tem muitas plantinhas lá, e também o alho social que invadiu o vaso e ela sobrou só dois pezinhos lá, e esse daqui foi de um outro vaso que estava lá perdido. Aí eu recuperei, peguei essas duas mudinhas, fiz o replante com essa falcata, com essa Crassula rogersi, com essa daqui que uma queridona linda aí me deu a identificação de novo, que é o granite, que eu mostrei naquele vídeo do sedums. Aqui é a... vou deixar na edição do vídeo agora. Essa daqui é uma... vou deixar na edição do vídeo agora também. Essa daqui é uma Moneymaker, esse aqui é o Confusum e essa daqui é uma Crassula variegata que eu tô espalhando por tudo quanto é vaso, porque eu sou apaixonada por essa plantinha. Essa planta aqui, a Fedeskenkoi, que vocês me pediram para dar atualização, ela é uma planta fácil de cultivo. E é muito linda quando ela fica super variegata. Se eu achar uma foto, eu vou deixar agora na edição do vídeo uma foto dela como ela fica variegata. Ela não tá muito aqui. Esse arranjinho foi feito essa semana, faz uns 3 dias que eu fiz esse arranjinho justamente para salvar essa Fedeskenkoi aqui. A outra aqui está em botões, logo ela vai dar flor, ela vai morrer, mas eu vou pegar e espero também que ela dê mudinhas aqui, porque é comum dela dar mudinhas, mas as variegatas são um pouquinho mais enjoadinhas, então às vezes ela não dá. Então eu vou pegar várias folhinhas, vou plantar para não perder a espécie dessa planta aqui, que é fácil, não é difícil. Gente, ela suporta até 10 horas de sol direto. É uma planta linda, fácil de cultivo, e se você está encontrando dificuldade no cultivo dessa lindona aqui, gente, é sol. Provavelmente é o sol que está faltando para ela. Quando as suas plantinhas não tomam o sol suficiente, elas acabam dando muito fungo e dando cochonilha. As cochonilhas é de praxe dar nas nossas plantinhas, às vezes até quando elas estão tomando o sol necessário. Às vezes quando o vaso enche muito, algumas que ficam mais escondidinhas no seu arranjo, acabam pegando cochonilhas também. Então é bom às vezes dar uma inspecionada. Se não puder todos os dias, mas pelo menos umas 3, de 3 em 3 dias, uma vez por semana, é bom sempre estar dando uma olhadinha, girando o vaso para ver se as suas plantinhas estão saudáveis. Então, gente, não há muito o que se falar dessa plantinha se você der muito sol para ela. Porém, tome cuidado quando você faz o replante. Agora, esse vasinho aqui tá aqui nessa bancada, porque tá tomando sol da parte da manhã. Essas rosetinhas aqui estão tudo sem raiz, isso aqui tá sem raiz, essa aqui tá sem raiz, são todas plantinhas que foram podadas, então espera elas enraizarem bem para depois você colocar em sol pleno. Mas já pode sim tá tomando umas 2 horas de sol e nas semanas seguintes você vai aumentando
que elas respondem muito bem e enraizam até melhor. Não deixa na sombra, sempre sol, só que menos sol quando elas estão recém-podadas. Falei o nome completo dessa menina? Acho que falei. Se não falei, vou falar de novo. Kalanchoe Fedeskenkoi. Linda, maravilhosa. Outra plantinha também que me pediram a atualização é a Cornélios, que é essa plantinha aqui. Também é fácil de cultivo, mas eu cultivo ela fora do tempo, gente. Eu não cultivo ela ao ar livre, não. Ela fica aqui sob o beiral do meu Eternite transparente, nessa bancada aqui, ó, que o beiral pega exatamente aqui, ó. Até umas equevérias aqui acabam às vezes levando chuva. É uma plantinha que agora está no seu estado ativo, fica nessa coloração Mara que vocês estão vendo. Olha só a coloração, que lindeza dessa planta. E assim, vou repetir novamente, se você está tendo dificuldade com ela é porque está faltando sol. Muitas vezes a sua planta mesmo já te dá o sinal de que ela está precisando de mais sol, quando ela começa a estiolar. Nossa, esse vaso aqui tá maravilhoso, né? Ai, eu tenho que parar para admirar aqui essa planta que tá um luxo. Então, gente, sol, muito sol. Olha só, aqui tá Cornélios, aqui tá Opalina, aqui tá Penharru, ali tá Bluebird, a Cubic. Então são todas plantinhas que estão tomando a mesma quantidade de sol, se eu não me engano 4 horas de sol aqui. E essa parte lá, ó, como vocês já sabem, olha lá, ó, tá tudo vazio porque não tá tomando sol aqui no meu cantinho, que infelizmente é um lugar bem legal, coberto, dá sol filtrado, porém acaba o sol virando nessa época do ano e eu não tenho como cultivar. Gente, se vocês olharem os vídeos bem antigos, que eu até pensei em excluir, mas eu pensei não, faz parte da minha história com o cultivo das suculentas. Eu tinha uma bancada ali, ó, bem ali, atravessada ali. Aí eu peguei sozinha e mudei para cá, que é essa bancada aqui que vocês estão vendo vazia. Se vocês acreditam, eu cultivei ali, ó, por muito tempo suculentas ali e me incomodava bastante. Então acabei tirando de lá, porque o sol acaba virando. Então sol, sol, sol para suas plantinhas, tem que ter muito sol. Eu sei que às vezes a gente tem um quintal pequeno, um jardim pequeno, e às vezes as construções do lado, muros do lado, prédios do lado acabam projetando sombra sobre a nossa casa, né? Sobre o nosso jardim, sobre o nosso quintal. Mas aí é uma coisa que a gente tem que ir remediando. Já vi até gente que coloca suculenta no telhado. Mas vale tudo, não julgo não, porque eu também sou uma sucu viciada e se eu não tivesse sol, eu acho que eu faria isso também. Então, gente, a Paquivéria Doutor Cornélios se multiplica de folhinhas, se multiplica fazendo poda. Aceita muito bem a poda agora no frio. Eu moro aqui no sul, então ela aceita muito bem a poda nessa época do ano. Eu não vou fazer a poda esse ano, vou deixar assim porque eu tô amando esse vaso aqui. Eu replantei várias plantinhas nesses últimos meses aí e adubei também toda a coleção. E agora tá tudo ok, tudo em dia aqui. E tudo para esperar o sol do inverno, né? Levei todas as plantinhas que ficavam lá para o sol. E eu tenho um outro vaso desse daqui, porque eu sempre costumo fazer 2 vasos, menos da minha opalina, que eu não consegui fazer mudinhas. Tinha duas ou 3 mudinhas no caule quando eu fiz a poda dela. E acabou que elas não vingaram. Ai, mas dá uma dó, né? Mas eu costumo fazer sempre 2 vasinhos da mesma planta, que agora eu quero mostrar para vocês lá que tá ao sol da parte da manhã da Doutor Cornélios. Antes eu vou mostrar um minutinho aqui para o meu jardim como que tá. Aqui as minhas Fred Ives não tá legal, vou ter que arrumar esse vaso. Acho que vou comprar umas outras mudas de plantas que sejam mais fáceis e colocar aqui.
Tá bem bonitinho. Logo o sol vai chegar aqui, ó. Olha só o solzão que tá vindo pra cá. E a Paquivéria Doutor Cornélius tá aqui, ó, no meio dessas plantinhas aqui na casinha das suculentas, que tá tomando o sol da parte da manhã. Olha só, também tá um vaso muito bonito. É uma planta linda. Hoje de manhã deu um sereno bem forte, acabou fazendo, se eu não me engano, 13 graus e tava uma cerração muito forte e molhou bastante as plantinhas aqui. Então é uma época que eu tenho que tomar bastante cuidado também por causa da rega. Agora já estão todas secas, mas olha aqui, ó. Ah, tem algumas ainda que estão molhadas, ó. Olha ali. Essa daqui também, ó, ali o miolo, não sei se vocês estão conseguindo ver, ainda estão molhadas. De tão forte que foi a cerração que deu essa madrugada. Hoje é para chegar a 24 graus e elas estão amando essa temperatura, sabe? De frio de madrugada e à tarde, principalmente à tarde, né? É a parte que faz mais calor. Gente, quando você fazer a poda, não sei se eu já falei, quando você fazer a poda, antes de colocar muito tempo assim no sol, acho que falei lá no vasinho da Fedesquencói, né? Deixa enraizar bem para depois você ir aumentando a quantidade de sol, mas já pode estar tomando solzinho, tá? E retira a folhinha, que ela nasce bastante, ela tem assim, bastante facilidade de brotar por folha. E também por poda. É uma planta que já deve estar por volta de uns 4 anos aqui comigo. É uma planta que eu não achei dificuldade, porém, quando eu dava assim, tipo meia sombra, ela não gostava não. E toma sol filtrado só no verão. Nessa época, ela toma sol direto, sem filtro, como todas as plantinhas aqui, porque tá tudo junto, né? Então essa é a atualização dessas plantinhas que estão lindando aqui. Tem o vasinho aqui, ó, que também me pediram deixa eu ver o nome dela aqui, do Graptopetalum Purple Dream, que eu tô esperando ele crescer, desenvolver mais, para daí eu fazer a atualização. E deixa eu dar uma atualização desse vasinho aqui, ó, que é uma Blue Apple, se eu não me engano, Blue Elf. Vou deixar na edição do vídeo o nome dela, que essa aqui é uma plantinha nova que tá aqui na minha coleção. Ela tá adorando esse solzinho da parte da manhã. Aqui fica até 1h da tarde e toma, eu acho que umas 5, 6 horas de sol aqui na casinha das suculentas. Eu não tô bem lembrada da quantidade que essas plantinhas tomam de sol. É a minha 4ª tentativa, que eu espero que ela vingue dessa vez. Não é uma planta para eu cultivar lá embaixo do telhado transparente, mas eu vou testar. Geralmente tenho testado às vezes plantinhas que são muito pequenininhas, assim, que são pequenas, né, porte pequeno a médio, que não suportam o calor intenso. Então, principalmente plantinhas que vêm recém, assim, sabe? Então são plantinhas que tem que fazer uma adaptação fora primeiro e depois eu coloco, não sei se vocês vão conseguir enxergar bem a plantinha aqui, que tá batendo sol, né? Mas tá tão gostoso esse solzinho. Então vou dar a atualização futuramente dessa plantinha aqui, que tá na minha 4ª tentativa. E que é uma planta assim que eu acho linda. Eu já vi ela em formato de arvoreta, tanto que ela tá dando mudinhas aqui, ó. E eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu comecei a mostrar ela tava viradinha assim, ó. Porque eu quero que tome um pouquinho de sol ali nas mudinhas. E agora ela, eu acho que tá bem peguinha no substrato. Fiz adubação com osmocote. E acho que agora ela vai vir para frente. É uma plantinha que eu encontrei no supermercado. Linda, né? Deixa eu mostrar essa menina linda aqui, ó. Olha só que lindeza, toda vermelhinha. Olha só, que magnífica coloração dessas meninas quando tomam frio da madrugada, olha só. O inverno não tá querendo chegar, tá demorando para esse frio chegar. Não tô achando que tá muito frio.
Até só começa a esfriar mesmo quando chega o finalzinho da tarde. Olha só que lindeza que tá aquela ali. É muito fofa, né? Olha só. Olha que lindeza que tá essa planta. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou mostrar essa jardineira que eu coloquei aqui. Eu vou ajeitar ainda essas plantas. Eu não sei o que eu faço nesse cantinho aqui, porque é uma fartura de sol que eu não sei que planta que eu boto. Eu volta e meia tô colocando uma, tirando outra, para tomar mais sol aqui nesse cantinho que é maravilhoso, gente. Deixa eu dar uma atualização rapidinha e me despedir de vocês com essa jardineira magnífica da Echeveria Gilva com a Fantôme. Olha só que lindeza, tá ainda molhadinha do orvalho, tá uma jardineira magnífica. Eu fiz um vídeo e eu mostrei o replante delas para vocês. São plantinhas de fácil cultivo, sai daí mosca, de fácil cultivo, lindas e que assim você não vai se incomodar na questão do cultivo. Pode cultivar tranquilamente ao ar livre. Muito, muito fofa essa planta. Nossa, essa jardineira tá um luxo, né, gente? Olha aqui, essa daqui é um outro vasinho que eu também fiz o replante, mostrei para vocês no dia. E olha só como ela tá rebrotando, gente. Tá muito linda. Olha só as minhas letícias, que arraso. Olha só, tá verdão. Coloquei aqui para tomar mais sol. E aqui esse cantinho eu tô vivo mexendo aqui, porque volta e meia eu tô colocando plantinha, tirando plantinha. Então era isso, pessoal. Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever, deixa o seu like e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau! E olha quem que vai se despedir de vocês hoje. Olha só. Vai ganhar petisco? Vai. Aí. Agora pro Luke. O Luke nem aparece. Que Luke? Max roubou do Luke. Que Luke? Luke? Aqui, Luke. Aqui.